Olá, amigos! Dentro da série de vídeos Cenários de Futuro para o Brasil, agora nós vamos falar a respeito do bolivarianismo. O que é o bolivarianismo e o que pode acontecer com o Brasil se ele se instalar. O bolivarianismo, na verdade, não passa de uma corrupção do comunismo, uma deterioração do conceito, da teoria marxista. Na verdade, o bolivarianismo nada mais é do que você imaginar assim, imagine que o PCC ou o Comando Vermelho passe a governar o país. Essencialmente é isso. O bolivarianismo ele usa as teorias do comunismo para se instalar, mas ele no final das contas, não passa de uma organização criminosa governando uma nação. Normalmente, no bolivarianismo, que é uma realidade sul-americana, são organizações criminosas que fazem tráfico de drogas, então são narcoditaduras. Eles usam todos os conceitos do comunismo para instalar as suas práticas. Então eles fazem a corrupção, eles fazem um domínio ditatorial, eles procuram desarmamento da sociedade para que não haja resistência, eles flexibilizam as leis para a criminalidade, eles precisam destruir a instituição da família e da religião, tal qual no comunismo, porque isso é uma forte oposição aos seus princípios, aos seus valores. E eles usam das técnicas do marxismo cultural ou do gramscismo para deteriorar a cultura local. Destroem a educação e a cultura nas universidades, nas faculdades, para que forme uma geração fraca intelectualmente falando, uma geração sem conhecimento da verdade, totalmente enganada, inclusive deturpando o próprio idioma. Não é sem razão que no Brasil Paulo Freire é tido como patrono da educação pelo ex-governo petista. Então nós precisamos entender isso. O bolivarianismo ele se instala através da criminalidade, através da corrupção, através da destruição dos valores morais, religiosos e da família. Uma vez instalado no governo, principalmente por meio da ocupação dos cargos públicos por militantes da sua ideologia, principalmente no judiciário, porque ali eles têm o poder de isentar os seus partidários e incriminar os contrários. E isso é o que tem acontecido no Brasil. Com frequência, a olhos vistos, a gente vê que a Constituição brasileira tem sido rasgada cotidianamente a favor da criminalidade. Nós temos visto criminosos sendo soltos, perdoados, de toda forma se acha uma justificativa para não puni-los. Em contrapartida, todo aquele que luta por um conservadorismo cristão no Brasil hoje, acha-se um jeito de incriminar essa pessoa, de calar, de cercear seus direitos, suas liberdades. Então, o bolivarianismo, ele se instala no governo, ele instala a corrupção, ele instala a criminalidade, ele desarma a sociedade e ele se associa com o crime organizado. Uma vez que ele estiver no poder, ele censura as redes sociais, censura a imprensa e faz a associação com milícias criminosas, tanto de policiais corrompidos, quanto de organizações criminosas, como eu já citei, o PCC, o Comando Vermelho e outras mais. E essas organizações criminosas formam o que eles chamam de milícias. Essas milícias que estarão armadas andarão pelas ruas em grupos chamados coletivos para intimidar qualquer cidadão ou grupo de cidadãos que queira levantar a sua voz contra a sua instituição. Porém, o fim do bolivarianismo, ele acaba no comunismo. Mas por quê? Como assim? Acaba porque o bolivarianismo, para ele se sustentar, ele precisa ter poder armado, militar. Então ele começa a receber apoio, suporte de potências comunistas. Quais são? Rússia ou China.
De qualquer forma, ele começa a se endividar, ele quebra a economia do país, com desculpa de socializar a riqueza, ele quebra a economia porque os empreendedores fogem, a população entra em miséria, ele sustenta a população por algum tempo com bolsas de assistência, mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar e sairia normalmente dos ricos, dos empresários que por esse momento já quebraram ou fugiram do país, então acaba o dinheiro. Para eles manterem o controle, eles precisam de exército forte, armas no país, e aí então eles começam a importar armas a troco de suas riquezas naturais. Então ele começa a alienar suas reservas minerais, se tiver petróleo, petróleo, se tiver produção de alimento, alimento e por aí afora. E vai se vendendo para esses países a troca de poderio militar. Vai chegar uma hora que eles não têm como pagar esse poderio militar, então inevitavelmente o bolivarianismo, o fim dele vai ser virar colônia de uma dessas potências, Rússia ou China, que vão assumir. Conforme eu já falei em outro vídeo, no final, esses comunistas, como agiotas, usam o seu poderio econômico e militar para se impor sobre o país dominado, no caso, o país bolivariano. Esse é o que vai acontecer com a Venezuela, provavelmente com a Argentina, se eles não conseguirem reverter o quadro lá, e com o Brasil, que está nesse caminho se a gente não conseguir impedir que o bolivarianismo se instale aqui. Ok? Basicamente é isso. Bolivarianismo é uma corrupção do comunismo chinês ou comunismo russo e que no final dele vai virar uma colônia de uma dessas duas potências. Fiquem com Deus, vamos compartilhar esses vídeos para que as pessoas estejam bem instruídas e lutem contra isso. Somente conhecendo a gente tem a força, a disposição, a determinação de lutar. Portanto, eu convido vocês a fortalecer esse trabalho. Como? Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando produzirmos um vídeo. Deixe o like para o vídeo ser mais divulgado e compartilhe. É muito importante compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente vá educando a população brasileira a fim de tornarmos o Brasil um país livre e a Igreja de Cristo tenha liberdade de crescer. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.